Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg e pretendo trabalhar com vocês hoje a parte sobre o computador, a parte física, o como ele funciona, como é o processamento em si. Para isso, vamos entender inicialmente alguns conceitos. Dá uma olhadinha aqui comigo. Bem, a ideia é entender que, independente do tipo de máquina, e aí nós temos computadores voltados à empresa, um mainframe, um servidor, ou computadores pessoais, um notebook, um tablet e até mesmo um smartphone, eles vão desempenhar a mesma função, o mesmo papel. Trabalhar as informações de uma maneira mais rápida, mais ágil. Veja que, para isso, nós temos uma parte física e uma parte lógica. O assunto de hoje é descrever basicamente as características com relação à parte física. Lembra? Hardware, parte física. A parte de software, programas, aplicativos, sistema operacional, isso nós vamos deixar para uma outra conversa. Hoje, vamos ver assim. Vamos dividir essa parte física, esse elemento de hardware, em 3 grupos: processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Na verdade, essa divisão que a gente faz, ela é baseada num famoso fluxo. A ideia da entrada, processamento e saída. Observe que o processamento, ele vai interagir com alguns tipos de memória. E o usuário sempre vai estar aguardando o resultado junto a um dispositivo de saída. Preste atenção. Bem, quando a gente fala de entrada, processamento e saída, vão surgir os componentes físicos, periféricos, a parte do processador e a ideia das memórias. E é isso que a gente vai trabalhar apresentando para o aluno características de cada um desses elementos. Segue aí comigo. O processamento, ele vai ocorrer no chamado processador, também conhecido como CPU. É claro que hoje no mercado você encontra 2 grandes fabricantes, a AMD e a Intel. Mas como eu digo para o aluno, a ideia do fabricante é mais para a gente tornar isso algo mais real. O que interessa mesmo para nós é a chamada frequência. Então você vai ouvir falar de um processador Core i, um Celeron, um Athlon de 1, 2, 3 GHz. Perceba que o termo Hertz, a unidade de medida Hertz, determina a frequência, o ritmo no qual esse processador trabalha. Então, independente da marca, o importante é a gente entender aqui a frequência, o ritmo que esse processador trabalha. Bem, com relação às memórias, eu vou dividir em 2 grupos: memórias principais e memórias intermediárias. Principais, voltada ao trabalho, e a ROM, voltada à inicialização. Bem, perceba que principais então são 2. A RAM, que tem característica de ser volátil, é uma memória, é um espaço usado para o computador para carregar as informações que estão em uso. E esta memória é uma das mais importantes. Então, quando você vai adquirir uma máquina, é claro, além do processador com um bom poder, uma boa velocidade, você quer um bom espaço de trabalho, uma boa quantidade de memória RAM. Veja, a ROM ela não é menos importante, tanto é que ela está entre as memórias principais, mas o papel dela é basicamente o quê? A inicialização. Quando eu falo inicialização, vamos lembrar que quando eu ligo o computador, todo aquele processo de checagem, verificação de memória, dos dispositivos, e a posterior carga do sistema operacional, isso é realizado pela ROM, mais especificamente a chamada BIOS. BIOS é um tipo de programa que vem junto, embutido, gravado de fábrica.
e ele vai realizar esse processo de verificação. Legal? Memórias principais, RAM e ROM. Vamos dar uma olhadinha nas memórias intermediárias? Vem comigo. Bem, antes de falar sobre as memórias intermediárias, eu quero que o aluno entenda. Memória está atrelada, associada à palavra armazenamento. Como assim? Uma tabela que nós temos que conhecer é essa tabela voltada às unidades de medida de armazenamento. Byte, kilobyte. Observe que o byte, para eu ter um caractere, eu ter uma letra, um símbolo qualquer, eu preciso ter um byte. Só que esse byte, ele vai ser dividido numa parcela menor, o dígito binário, uma sequência de 1 e 0, 1 e 0. Então, com 8 bits, eu formo um byte. E aí você deve estar pensando, e aquele texto que eu montei no Word? E aquela foto que eu tirei? Quantos milhares, milhões de bytes tem? Para isso é que existem os múltiplos. Kilobyte, megabyte. Eu diria que até o tera é uma situação usual para nós em prova. Então você saber essas conversões, chegar em tera em byte, converter tantos milhares, milhões para giga, para mega, para tera, isso é legal. Mas é uma questão puramente matemática, onde você vai usar a relação aqui de 1024 à unidade anterior. Bem, fora isso, chegamos nas memórias intermediárias, cache e virtual. Cada uma delas tem a sua função. As duas são intermediárias, mas, por exemplo, a característica da cache é uma memória rápida. É uma memória intermediária e voltada àqueles acessos mais frequentes. Informações que são usadas com uma certa frequência, ao invés do processador ficar lendo da RAM, é mais rápido a gente carregar para a área de cache e ele fazer uma leitura direto da área de cache. Com isso a gente ganha rapidez. Só que o grande problema é que você tem de memória RAM 4 GB, 8 GB e você tem de memória cache uma quantidade bem menor, na ordem de alguns megas, 4, 8. Outro detalhe, quem administra essas informações que vêm para a área de cache é o próprio processador. Aquela informação que é acessada com mais frequência, para nós ganharmos tempo, ele traz isso para a área de cache. E a virtual? A virtual é aquele espaço livre do HD que acaba sendo reservado para o sistema operacional. Amanhã ou depois, o teu Windows, na falta de memória RAM, ele vai pedir emprestado. Então entenda, memória virtual é um empréstimo do HD para expandir a RAM. Ficou claro aqui para nós? Cache e virtual? Vamos fazer assim, a cache ajuda o processador, a virtual ajuda a memória RAM. A cache é rápida, a virtual é lenta. A cache é pequena, a virtual tende a ser maior, já que é um empréstimo que sai do HD. São características que em prova ele joga para tentar confundir o aluno. Ok? Duas memórias intermediárias. Importante, as duas, tanto a cache como a virtual, são voláteis. Terminou o trabalho, terminou o serviço, interrompeu a carga elétrica, o conteúdo é zerado. A RAM é volátil, a ROM é não volátil. A ROM que vem gravado de fábrica, a BIOS, vem gravado e ela se mantém mesmo com o computador desligado. Eu falei de dois tipos de memórias, principais e intermediárias. Mas eu poderia colocar aqui um terceiro grupo. O terceiro grupo ele já vai estar mais focado na parte de dispositivos de entrada e saída. Dá uma olhadinha nas memórias secundárias. Vem comigo. Memórias secundárias ou auxiliares, a lista é grande. Observe que nos interessa é conhecer algumas características dessas memórias
secundárias. Por exemplo, meio de armazenamento e a capacidade. Lembrando que essa capacidade ela vai estar relacionada, né, àquelas unidades de medida. Então aqui volta em meio uma conversão. Quantos disquetes cabem num CD? Quantos CDs cabem num DVD? Observe que eu mudei de unidade. Saí de mega para giga. A nossa memória de maior capacidade, por volta de 1, 2, 4 tera, o disco rígido. É um meio de armazenamento magnético também. O SSD, uma tecnologia mais nova, muito usado em ultrabook, tablets, você vai ver que a capacidade, como é um dispositivo um pouco mais caro, ela tem uma capacidade um pouco menor, 300, 500 GB. Encontramos SSDs de 1 tera, mas o valor é muito alto, né, para os padrões de hoje. É uma memória semicondutora, um exemplo de memória flash, assim como o pendrive. Só que o pendrive tem uma capacidade, né, boa para o meio de armazenamento portátil, mas na ordem de 16, 8, 32 GB. E a fita, também magnética, muito usado para a ideia da cópia de segurança, uma capacidade semelhante à do disco rígido. Ok? Bem, vale a gente lembrar que o SSD é o preferido hoje, ele e o pendrive, é o preferido de prova. Então, o SSD é como se fosse um pendrive gigante, onde você vai ver que ele é mais rápido que o HD, ele não consome tanta energia, ele não aquece, o volume dele, não a capacidade de armazenamento, o volume dele é reduzido. Então, em dispositivos como um tablet, né, um ultrabook, ele é o mais recomendável, ok? Então, SSD é uma boa pedida, um exemplo de memória flash. Vamos lá. Bem, como eu falei, essas memórias secundárias, elas estão no grupo dos dispositivos de entrada e saída, que nós podemos chamar também de periféricos. Sim, eu posso gravar dados no pendrive, ler dados do pendrive. Vamos inicialmente reconhecer dispositivos de entrada: teclado, mouse, um scanner, a própria webcam e o microfone. São exemplos clássicos de dispositivos de entrada. Saída: monitor, impressora, caixa de som, impressora independente do tipo, seja ela uma laser, jato de tinta, uma matricial, uma impressora 3D, é um dispositivo de saída. Observe que, assim como eu tenho aqueles que são apenas de entrada e aqueles que são apenas de saída, eu vou ter os chamados dispositivos híbridos. Uma tela sensível ao toque, modem, a impressora multifuncional e, como a gente já falou, as memórias auxiliares. Veja, a memória auxiliar fica fácil de entender porque eu posso ler e gravar dados no HD, ler e gravar dados no CD. A multifuncional executa várias funções, função de um fax, de um scanner, de uma copiadora ou mesmo de uma impressora. Modem ou placa de rede, faz a modulação e a demodulação do sinal, a adequação do sinal que entra ou que sai. E aí, voltando, para fecharmos esse bloco, vamos falar sobre estruturas de ligação, placa-mãe, slots e portas. Quero deixar bem claro para o aluno que slot é uma cobrança mais técnica, seriam os pontos de conexão junto à placa-mãe. Então, para uma placa de vídeo, para um pente de memória, para o próprio processador, eu falaria de slot ou barramento interno. Já para uma conexão externa para com um periférico, as portas.
é a parte traseira do teu computador. Veja, existe uma série de portas. Estamos relacionando aqui as mais conhecidas. Dá uma olhadinha. Uma porta da placa de rede, também chamada de placa ou porta Ethernet. A mais comum, a mais cobrada em prova, a USB. Uma série de portas ligadas a dispositivos de áudio. Um teclado, um mouse PS2. Lembrando que o teclado é o roxo e o mouse é a PS2 verde. Uma porta VGA para ligar o monitor. Uma porta serial. E, claro, a porta paralela. Destas, realmente, a porta USB é a porta que se destaca. Por isso eu digo para o aluno, quanto mais você souber características da USB, melhor. A exemplo, a porta USB é uma porta universal. Dá para conectar de tudo, teclado, mouse, scanner, o que for. Pela porta USB passa também corrente elétrica, alimentando dispositivos de baixo consumo. Podemos conectar através de uma porta USB até 127 dispositivos. E é óbvio, uma das características mais importantes, a porta USB é uma porta rápida. Você vai ver que a porta USB é uma porta rápida, mas existe uma escala. Uma porta USB 1.1 trabalha a uma velocidade de 11 megabits. Guarda isso, anota isso. A velocidade é expressa em bits por segundo. Uma porta USB 2 trabalha a uma velocidade de 480 megabits e a USB 3 a 4,8 gigabits. Lembra da ideia de eu poder conectar até 127 dispositivos? Para isso, eu preciso de um hub. O hub ele vai funcionar como se fosse um T de uma tomada, ampliando o número de conexões. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, tem hub com 127 portinhas? Não tem. Então você vai ligar um hub no outro hub, no outro hub, fazendo essa ligação em série, ok? A porta USB passa a corrente elétrica para dar carga no celular, né? Você ligar o teu HD externo, além dos dados, passa por ali também corrente e energia. Então veja, a porta USB é uma boa pedida para conectar periféricos, já que é uma porta universal. Veja que nesta aula a gente trabalhou basicamente o funcionamento da máquina. Todos os componentes físicos que participam desse processo. Não podemos esquecer que existe toda uma parte lógica. O hardware, por si só, né, ele não vai, digamos, tornar a máquina útil, utilizável. Ele precisa também de toda uma parte lógica, uma parte de programas, softwares. Mas isso é para outra conversa. Bem, para hoje eu gostaria de lembrar a vocês um resumo do que você aprendeu, o que você viu e o que é importante para a tua prova. O que você acha? Vamos fazer um resumão? Vem cá, vem comigo. Bem, o nosso resumo é o seguinte. A função do computador é processar. Independente do tipo de equipamento, o papel dele é processar um volume de informação com uma qualidade e uma agilidade. Para isso, ele vai ter uma série de componentes. Os componentes básicos vão colaborar com a entrada, com o processamento e com a saída. Veja, componentes de entrada, nós vamos chamar isso de periféricos. Periféricos que colaboram com a entrada. Teclado, mouse, scanner, uma webcam. O processamento é a parte principal. Ele, de certa forma, ele vai ser visto junto ao processador, também chamado de CPU,
e as memórias. A conversa do processador com as memórias é o que nós chamaríamos de processamento. E o usuário está aguardando algum tipo de resultado. O dado calculado, processado, manipulado através de um dispositivo de saída. Nessa parte da saída, voltam a aparecer os periféricos, só que agora periféricos de saída, impressora, monitor, caixa de som. Não posso esquecer que existem os dispositivos híbridos. Vão funcionar tanto como entrada como saída. Os processadores é a parte principal. Ele possui uma velocidade e essa velocidade é expressa em Hertz. O Hertz é a unidade de medida que vai determinar a quantidade de ciclos que esse processador trabalha. Memória, de uma forma ou de outra, elas armazenam dados, algumas de forma temporária, como a RAM, que é volátil, a cache, que é volátil, e a virtual, que é volátil, e outras de forma definitiva, como a ROM, e claro, as memórias secundárias. Afinal, a memória secundária, ela tem como característica fundamental isso, a guarda definitiva das informações. Lembrando que principais, RAM e ROM. RAM envolvida com o trabalho e a ROM envolvida com o processo de inicialização. Intermediárias, a cache auxilia, ajuda no processamento, ajuda o processador, já com a memória rápida, e a virtual é uma memória emprestada que vai aumentar a capacidade da RAM. Duas memórias intermediárias, as duas voláteis. Secundárias, disco rígido, Winchester, HD, hard disk, tudo a mesma coisa. SSD, pendrive, que você está mais habituado, CD, DVD, ou seja, a cobrança aqui são memórias usadas para guarda. Posso pensar um backup ou para o meu dia a dia, para salvar um documento, já que aquilo que eu estou trabalhando na RAM é volátil. Eu vou ter que guardar isso em um meio de armazenamento definitivo. Então, as memórias secundárias, capacidade de armazenamento, forma de armazenamento, são algumas cobranças que normalmente aparecem em prova. Com relação aos periféricos, contribuem com a entrada, com a saída, ou ambos. Pega lá um monitor sensível ao toque, que hoje é muito comum, junto a um tablet, junto a um smartphone, ou até mesmo na tela de alguns notebooks. Pega uma multifuncional, entrada e saída. Pega o modem, a placa de rede, entrada e saída. E por fim, nós vimos a parte de estrutura de ligação. A placa-mãe, os barramentos internos, também chamados de slot, e os barramentos externos, também chamados de porta. Porta é esse ponto de conexão do periférico para com a minha placa-mãe. Qual é a porta em destaque? A USB. Por ser uma porta universal, por ser uma porta rápida, por ser uma porta que passa carga elétrica. Então, uma série de características que para a prova é sempre bem explorado. Bem, você viu que a cobrança sobre a parte física é bem interessante. E mal ou bem, em prova de concurso, nós temos que cuidar justamente de alguns detalhes. Espero ter colaborado com vocês na preparação desse tópico. Um abraço e até uma próxima.